Seja muito bem-vindo. Estou dando início a mais um programa, a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, no programa Madrugada Astral, Rádio Vibe Mundial e Astral TV. E hoje eu estou aqui com uma convidada para lá de especial e muito conhecida, que é a Vanessa Goulart. A Vanessa Goulart é atriz, jornalista, apresentadora, já tem mais de 15 peças no seu currículo, né, no seu portfólio, além de outras coisas que ela faz, como ser colunista da revista Ana Maria Braga. E isso. Também o seu programa. Isso, aqui na Vibe também. Olha que legal. Colega. Despadronizada com Z, já estou há 7 anos no ar. E é um programa que eu já ouvi alguns episódios e gostei muito. Mas eu trouxe a Vanessa hoje aqui porque tem muita gente que me pergunta o que ela pode fazer, né? Ela saiu do emprego, ela foi despedida, a família não aceita o que ela faz, mas ela gosta do palco, né? Ela gosta das artes. Eu mesma sou pianista, a minha primeira graduação foi de música. Toquei muitos anos no palco e é uma vida completamente diferente, né? É uma vida instável. Se você gosta da profissão, você tem que saber que é uma profissão instável, por natureza. Ainda mais nesse país que a gente vive. Exatamente. Então, a gente tem que buscar alternativas para poder, né, trabalhar no que a gente ama e também poder pagar as contas. Trabalhar no que ama é maravilhoso porque a gente tem aquela vibe, né, de levantar de manhã todos os dias. É o propósito, né, da nossa vida. Mas você trouxe duas questões, né? Ontem eu até estava ouvindo um programa sobre isso, né? Que é você viver o que você ama e ganhando, pagando as suas contas sobre isso, que é extremamente importante, né? Quando você une todas essas arestas, né? Você se torna uma pessoa mais feliz, mais satisfeita, realizada, vida, né? Realizada, com mais saúde mental, porque você não precisa ficar... com a autoestima mais elevada, porque você está se sentindo valorizado, né? E valorização e reconhecimento é tudo pra gente que trabalha com certeza correndo atrás disso, porque a gente estuda muito para isso, né? Então, eu quero trazer para você desde o início da sua carreira, eu quero trazer para quem está nos ouvindo aqui, como é que foi para você viver num ambiente de atrizes, de atores famosos, se você despertou isso desde pequena ou se você ainda teve dúvidas sobre a sua carreira? Não tive dúvida nenhuma, assim, despertei muito, muito cedo mesmo, com 3, 4 anos, principalmente o meu lado de apresentadora. Eu sempre tive não podia ver um microfone, eu queria entrevistar, eu queria apresentar, era uma coisa muito forte em mim. Eu tenho vários vídeos que eu vivo postando aí nas minhas redes, eu pequenininha lá com o microfone falando, eu queria me comunicar. Eu tinha uma necessidade de comunicação muito grande, então isso era nítido em mim desde muito pequenininha. Aí acabou acontecendo na minha vida, surgiu um convite, é até interessante essa história, como eu estreiei no teatro. Eu estava estudando no colégio normal e no final do ano sempre tinha uma apresentação e eu acabava dirigindo, porque eu gostava, né? E numa dessas apresentações tinha uma autora de peça infantil que estava montando uma peça com crianças e faltava uma criança para completar o elenco. Imagina quem é que se habilitou, né? Ela assistiu a peça e ela ficou encantada comigo. Ela não sabia de quem eu era filha, ela não sabia de quem eu era neta. Isso foi muito legal. Assim, foi uma... Que tudo. Foi. É aquela coisa que a gente fala e é verdade. Talento, e a gente não escolhe, a gente é escolhido, né? Porque é uma vocação mesmo, muito, muito grande. Quem trabalha com arte sabe disso. Você não tem muita escolha, você é escolhido. Você vive isso, né, o tempo todo. O tempo todo. E aí, eu com 9 anos de idade, a Marilu Alvarez me deu o cartãozinho e falou, olha, eu tô montando uma peça, vai lá com a sua mãe. Eu queria que você fizesse, fiquei louca, né, de felicidade. Aí minha mãe conversou muito comigo, olha, você quer mesmo? Eu falei, claro que eu quero. Imagina que vai deixar passar essa oportunidade de ouro, exatamente. Né? Aí quando fui com a minha mãe na produtora, aí que eles conheceram minha mãe, souberam de quem eu era neta e tal. Então foi uma coincidência muito feliz. E aí estreiei nessa peça com 9 anos de idade, chamava Cegonha Boa de Bico. Fiquei 4 anos em cartaz com essa peça, ganhei prêmio de revelação com 9 anos de idade. Que delícia, parabéns. Fazia 6 personagens. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo dessa época, era tão bonitinho. E a troca de roupa, como é que rolava nisso? A gente tinha lá, né, trocava fora de cena, eu fazia uma cadelinha, uma enfermeira, uma aeromoça, uma mãe judia com sotaque, com 9 anos de idade. Olha...
Engraçado, né, você trazer isso, né? Porque quando a criança é pequena, os pais e a família, ela fica cobrando muito, né? O que é que você vai ser como crescer? E para você isso aconteceu Foi naturalmente, era né? muito forte mesmo, assim, não tinha dúvida. Eu acho que os pais têm que ficar atentos, porque a criança, normalmente, assim, 3 aninhos, 4 aninhos, ela já traz muito forte a vocação, né? Então, tem que ficar Ela de já olho. comenta, até nas brincadeiras, né? Os brinquedos que ela escolhe quando ela pede de Natal, de aniversário, são sempre ligados àquilo que ela gosta de Exatamente, fazer, porque a né? criança é a pureza, né? Ela é essência. Então, a tua essência, quando você é criança, fica mais brilhante, mais clara. Ai, que delícia. Me fala uma coisa, como é que era na escola? Você chegar na escola sendo famosa, como é que os seus amigos, como é que a escola te recebia desse jeito? Olha, eu nunca tive problema, pelo contrário, e assim, como eu estava falando antes com você, eu não tenho outra referência a não ser vir de uma família famosa. Então, para mim, é muito natural. Eu já nasci nesse meio, já nasci vindo de uma família famosa, então sempre lidei com isso, não tive que me adaptar a isso durante a minha vida. Então, a minha referência sempre foi essa. Então, foi tranquilo. Olha, que gostoso. E você, dentro da profissão, dentro de ser atriz, você buscou a comunicação, né? O jornalismo para você se especializar com essa perspectiva de atuação na comunicação, né? Como é que essa experiência ela foi agregada à sua carreira como atriz e apresentadora? Eu acho que uma coisa conversa com a outra. Eu sou ascendente gêmeos, não sei se você entende um pouco de astrologia, já que a gente está Sou filha de geminiano como ascendente geminiana, minha Então, mãe, a gente né? não consegue ser uma coisa só, por mais que a gente queira. E eu acho uma injustiça, às vezes, as pessoas falam, porque o geminiano faz um monte de coisa, mas é superficial em tudo. Não é verdade. Talvez porque eu seja virginiana, como signo, e ascendente gêmeos, mas eu me dedico ao máximo em tudo que eu me proponho a fazer. Então, eu não conseguiria ser uma pessoa só uma atriz. Jamais. Eu sou muito múltipla, assim, como essência. E a comunicação, como eu falei, foi a primeira manifestação da minha vida. Eu sou muito ligada à comunicação. E é engraçado, né? Quando a gente pensa no que a gente pode ser quando criança, a gente pensa só em uma profissão. Mas ao longo da vida, ao longo da nossa carreira que a gente vai crescendo, nós percebemos o quanto nós somos seres multidisciplinares, que é isso que você está colocando, né? É verdade. E se a gente só fizer uma coisa, principalmente nesse mundo globalizado de internet e de mídias sociais que a gente vê o quanto as pessoas fazem, ter uma apresentação longa, né? Atriz, apresentadora, comunicadora, jornalista, palestrante, é muito comum hoje em dia, né? É verdade. E a gente precisa preencher essas lacunas em torno para que a gente seja uma pessoa plena, feliz, que a gente tenha saúde, bem-estar, qualidade de vida. Porque se você deixa alguma coisa para trás que você quer fazer e não faz... É uma frustração, né? É uma frustração. E você estava comentando que você já tem um programa aqui na Rádio Vibe Mundial há 7 anos, que é o Despadronizada. Gente, assistam esse programa, porque é tudo de bom, é tudo de maravilhoso. Eu assisti alguns episódios. O quanto você dá risada, o quanto você deixa à vontade as pessoas, né? E o quanto você está acostumada, né, com esses bastidores do palco, né? Eu fico muito feliz, Cláudia, de você me falar isso, porque esse delícia. programa, assim, acho que é a minha maior expressão. Eu tenho muito, muito, muito amor por ele, assim, tá há 7 anos no ar. E é realmente isso que você falou. Eu busco deixar as pessoas à vontade e eu tenho esse feedback. E cada convidado meu que fala comigo, nossa, eu nunca me senti tão à vontade, eu fico mega feliz. Isso é maravilhoso, porque rir no ar, né? Principalmente nesse momento em que a gente está trazendo as nossas memórias, a gente está trazendo a nossa experiência, já é mais desafiador, né? E você faz isso com as pessoas, né? Além de tirar o sorriso, você traz a gargalhada, né? Que é maravilhoso, né? É verdade, porque é uma característica minha. Então, por isso que eu falo, esse programa é a minha maior expressão, sem dúvida. Sou eu. E por que ali. Despadronizada com Z? Me fala. Despadronizada com Z, porque é o programa que sai do padrão até no nome. Eu até brinco na chamada do programa, né? No início, na introdução, que eu falo que é despadronizada com Z, com X, com C, com Y, com M, chame do jeito que você quiser. Então, a brincadeira é essa, que o ouvinte possa chamar o Despadronizada do jeito que ele quiser e possa levar a vida dele do jeito que ele quiser, sem se preocupar com rótulos, com caixinhas que venham a colocar durante a vida, né? Mas conecte-se com a sua essência, com a sua felicidade, com a sua verdade e siga em frente.
E se você que está ouvindo a gente agora em casa tem vontade de fazer alguma coisa despadronizada, como ela trouxe para a gente, faça, né? Comece. Mesmo que não esteja perfeito no começo, lógico. as coisas elas vão se encaixando. Quando ela faz parte da sua missão e propósito de vida, as coisas elas vão se alinhando, né? Com o seu coração, com o seu desejo, com a sua emoção, com a sua vida. E elas vão acontecendo. Sabe que há mais ou menos uns 30 anos atrás, eu sempre fui muito curiosa para saber qual era o legado da minha família. Porque meu pai sempre falou que ele deixava o maior bem que ele tinha na vida, que era o nome. Não, o nome Cláudia Cardillo, ele vem de algum lugar, ele tem alguma origem na Itália. E eu fui estudar sobre isso, numa das únicas vezes que meu pai teve a paciência de sentar no computador, a gente pesquisou de onde veio. Claro que a gente já tinha brasão, já sabia a história, mas como tudo começou e para onde foi. Então, a família ela migrou para alguns lugares dos continentes, né? O Brasil é um deles, mas temos 4 grandes profissões na família Cardillo. Então, tem um DNA principal que é o jornalismo, ou a publicidade, o músico, o advogado e o médico. E eu permeio muito bem em cima de todas essas profissões, né? E a sua família, ela traz isso, ela traz o legado, ela traz a hereditariedade, né? Como é que foi para você conviver com tudo isso? Você já falou que foi muito natural, mas qual é a maior lição que a sua família deixa para você? Qual é o maior legado que você interiorizou durante todo esse tempo? Olha, são muitas lições, né? Mas eu acho que eu posso sintetizar com o amor à profissão, o respeito à profissão, né? A gente lida com o nosso trabalho, com a nossa profissão, quase como um sacerdócio mesmo, assim. Tem um lado muito espiritual no que a gente faz. A gente acredita que seja uma missão mesmo. Não é à toa que a gente veio numa família que trabalha com arte, que todos são artistas. Isso é muito forte, né? Essa missão. Então, essa ligação com a profissão, com respeito, disciplina, prazer, tudo isso são lições que ficaram da minha família. Além deles serem precursores, né? Eles Sim. viviam no momento em que eles estavam começando com a TV, em que ninguém queria ser artista. Então, eles não podia, né? Por motivos as famílias não queriam, né? que os filhos seguissem carreira artística. Isso era muito complicado. Tanto que quase todos os artistas da geração dos meus avós não usam o nome de verdade, né? Então, a Fernanda Montenegro é Alete, a Suzana Vieira é Sônia. Ninguém tem. O Lima Duarte é Ariclenes. São poucos porque existiam as vergonhas, né? Que a família não queria mostrar, né? Exatamente. Quanto mais longe você pudesse estar desse nome para não vincular, que é o que eu estou falando, né? Meu pai sempre disse que o maior legado era o nome, elas faziam, Exato. né? E você já veio nesse momento em que eles tinham aberto portas para você. Eles tinham aberto portas, inclusive o meu avô, com essa questão do nome, o nome dele é artístico também, o Goulart, ele foi inventado, na verdade, porque meu avô tinha um tio distante que era radialista no interior, que chamava, acho que não era João Goulart, não sei o quê, Goulart. E aí meu avô pegou e assumiu o nome Goulart, porque o nome do meu avô é Paulo Afonso Miessa. Então, é um nome que ninguém conhece. Que é o seu também, você também assumiu o Goulart, né? Exatamente, eu assumi o Goulart. Porque eu achava mais sonoro do que o Bruno. Até tem uma atriz e diretora que chama Vanessa Bruno também. A gente sempre se encontra, a gente morre de rir. A gente quer até fazer um vídeo para brincar com essa situação, porque eu sou a Vanessa Goulart e ela é a Vanessa Bruno. Que e delícia, sempre acham né? que ela sou eu e que eu sou ela. Isso é muito bom, É muito engraçado. Porque hoje a gente vive exatamente isso. A gente tem muitas pessoas com os mesmos nomes, né? Eu mesma tenho várias primas que têm o mesmo nome. E a gente precisa saber conviver com isso, né? Sim. Porque cada uma tem uma profissão diferente dentro do DNA, né, da família, que todos seguem mais ou menos isso. Existem aquelas pessoas que gostam e querem fazer aquilo que amam na vida, né? Gostam de coisas diferentes. Então, qual desses momentos marcantes, que são inúmeros aqui que você está trazendo para a gente, né? E que foi aquele conselho que seus avós deram para você, ou que sua mãe deu para você, e que mudou toda a sua vida? Olha, é difícil sintetizar em um só mesmo, porque são tantos. Você pode trazer alguns que tocaram mais o seu coração e que você lembra mais disso, que atua principalmente na sua vida profissional.
Por exemplo, quando eu voltei a estudar, porque eu comecei minha carreira muito cedo, né, com 9 anos. E aí fui emendando um trabalho no outro, e até os meus 18, 19, eu sempre trabalhei junto com o estudo. E aí, quando eu fui estudar, escolhi o jornalismo para ter uma opção, né, para também não ficar só na área artística. E voltei a estudar, depois do jornalismo, eu voltei a estudar artes cênicas no Rio. Então, foi um momento da minha vida que eu, voltei pro zero e comecei de novo. E um dia eu estava com a minha avó num evento em Niterói, e ela estava lá palestrando e falando, e ela me citou e falou quanto ela tinha orgulho de mim por eu estar, de uma certa maneira, recomeçando, sabe? Isso me marcou demais, porque foi um reconhecimento ali verdadeiro de uma pessoa que eu amo infinitamente, que admiro infinitamente, eternamente. E que traz todo apoio, todo suporte apoio moral, mental, emocional para a vida da gente, né? Exato. Quando uma pessoa da família reconhece, né, o quão difícil para a gente é recomeçar, e olha, recomeçar é você deixar para trás tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já tem experiência, todas as pessoas que já te conhecem e te reconhecem como um profissional, para poder sair daquela zona de conforto, né, para poder começar algo do zero de novo. E ao mesmo tempo nunca é do zero de novo, né? Porque você não é a mesma pessoa que você começou. Então você tá diferente. É um revisitar. Revisitar, né, num outro momento. Exatamente. Né? É como dizem do teatro. Sempre me falam, mas você não cansa de fazer todo dia a mesma coisa? Mas nunca é todo dia a mesma coisa. Porque cada dia você tá diferente. O público nunca é o mesmo. Tudo pode acontecer. Você está ali naquela caixa mágica em que o acaso pode se impor e aí você tem que lidar com isso. Então, nunca é a mesma coisa. É engraçado, né, como as coisas são. Eu também sou pianista, estou aí no palco há muitos anos. E não é todo dia que a gente está com o mesmo bom humor, né? Claro que bom humor a gente tem sempre, mas o humor, ele muda porque o nosso emocional muda. Então, quando a gente vai interpretar um personagem, interpretar uma música, você tá diferente. Então, você traz outras emoções que vão chamando outras emoções, vão reverberando nas pessoas de maneiras diferentes, né? Porque a gente está vivo, porque somos humanos, né? E que bom. Pulsantes, né? E cheias de hormônio, como somos mulheres. Exatamente. Cada dia a gente está de um jeito, né? Exatamente. Isso é muito legal. E você traz uma outra vertente sua, como comunicadora, que é escrever para a revista Ana Maria Braga. Como é que é isso? Me conta. Então, a coluna para a revista Ana Maria surgiu como um filhote do programa Despadronizada. A coluna chama Despadronizada também. Então, não que tenha uma relação, né, com os convidados que eu trago aqui com a coluna. Não tem essa relação, mas tem a relação com o propósito da coluna, de estar sempre também trazendo matérias fora da caixinha, estimulando os leitores a valorizarem a sua essência, sem se preocupar com os rótulos. Então, esse conceito do programa, a coluna segue. E eu percebo que você se preocupa muito com isso, né? Fora da caixinha, né? Então, você tem um lado criativo muito grande que você vai sempre para fora da caixinha. Isso é muito importante porque as pessoas, elas vivem num momento em que, por função da mídia social, a gente se iguala, né, aos outros. Eu não faço tal coisa, então não sou tão importante. E sair fora da caixinha precisa ter coragem, né, para arregaçar as mangas, né? Você, mesmo sendo virginiana, né, que gosta de tudo organizado, como é que você pensa assim fora da caixinha? Como é que você olha para isso? Aí eu acho que é meu lado gêmeos, né? O meu lado geminiano vem, aí pronto, e domina tudo. Porque assim, eu sempre fui mesmo. Quando a gente é jovem, a gente tem uma necessidade maior de se encaixar, né? Com 18, 19 anos, você quer se encaixar em grupos, você quer se encaixar, né, em determinadas características, mas com a grande maturidade, que é maravilhosa, é um presente, uma dádiva, a gente vai vendo que isso tudo é uma bobagem, que você ser autêntico, que você ser único, genuíno, é muito melhor. Então, você aprende a valorizar isso e a ter prazer em mostrar esse lado, né? E a maturidade ajuda muito.
Então, falando um pouquinho dos seus novos projetos, o que é que você já está trazendo aí fora da caixinha pra gente? Então, Conta. eu estou vivendo um momento muito, muito, muito especial. Eu acabei de dirigir a minha primeira peça com a minha mãe como parabéns, atriz. que delícia, Nossa, é um momento nossa, realmente especial. fantástico. A peça chama Gertrude Alice Picasso e foi uma peça escrita pelo Alcides Nogueira em 1996 para comemorar os 50 anos de carreira da minha avó, Nissete. E na época minha avó montou, foi um grande sucesso e tal. Há 10 anos atrás, minha mãe montou no Rio de Janeiro essa peça, fazendo o mesmo personagem da minha avó, a Gertrude Stein. E sempre teve vontade de trazer para São Paulo. E agora a gente conseguiu. E ela me chamou para dirigir. Então, foi assim uma aventura muito, muito intensa. 1 mês para a gente montar a peça. Além de ter toda essa carga emocional, porque a Tudo. peça já foi exibida antes Nossa. e que elas já representaram. É lá muita também, carga emocional, assim. Cada apresentação é um turbilhão de emoção, de memórias. Então, é muito forte mesmo. Então, eu estou muito feliz de viver esse momento. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, eu acho Onde que é que essa peça Então, tá no Mi Teatro. É um teatro novo que fica na Pamplona 310. É da atriz Mara Carvalho. Fica atrás de um restaurante que é da Mara também, que chama El Mercado Ibérico. Então, um restaurante espanhol que, no fundo, tem esse teatrinho de 60 lugares, que é um encanto e que tem tudo a ver com a peça que a gente está fazendo, que é Gertrude Alice Picasso. Picasso espanhol nato. Então, se você quiser sair da peça e comer uma paella, você pode. Oh, que delícia! Quais são os horários da peça? Sextas e sábados, às 20 horas, até dia 5 de abril. Ingressos pelo Simpla. Nas minhas redes sociais tem Mesmo também. durante o carnaval agora? Vamos fazer durante o carnaval. Olha, para você que não gosta de carnaval, essa é uma dica maravilhosa, Com né? certeza. Sempre que eu fiz teatro durante o carnaval, foi muito bem. Porque tem muita gente que não quer pular o carnaval, que quer aproveitar para assistir as peças em cartaz, né? Então, a gente decidiu fazer no carnaval também. Ah, que gostoso. Isso é maravilhoso. Voltando um pouquinho ao assunto das redes sociais, né, desses padrões estéticos, né, como é que você enxerga a relação entre a profissão, a beleza, os negócios? Como é que você se dedica a tudo isso? Assim, eu sempre tive uma relação... Quando eu era jovem, eu tinha muito problema, não me aceitava. Eu achava que eu estava sempre muito acima do peso e não era verdade. Hoje eu vejo e falo, eu era louca. E era louca, entendeu? Eu tinha essa doideira com os meus 18 anos e que com a maturidade eu pude ver de uma outra forma. Hoje em dia eu me preocupo, mas nem me preocupar. Quando você se ama, automaticamente você já tem esse cuidado. Não é uma preocupação, é um cuidado, né? Além de se amar, você faz o que você gosta. Então, tudo se encaixa perfeitamente. Né? Não significa que eu não tenha dificuldades, tenho muitas, não né? significa que você não faça dieta É também, lógico, de vez em quando, claro. Né? Eu vou, me esforço para ginástica, que é difícil. Eu tenho que acordar, vou lá, me esforço. Quando eu chego, já me animo, né? E aí depois dou um mergulhinho lá no meu prédio mesmo, mas eu costumo desenvolver esse hábito, porque faz bem. É difícil na hora de você ir, mas quando você vai, principalmente quando você sai, você se sente tão bem. Você desperta os hormônios da felicidade dentro de você, né? Porque você acaba convivendo com outras pessoas, você faz exercício, você sai de casa, né, com o objetivo de cuidar do corpo, da mente, de você. Equilíbrio, né, entre essa tríade que é tão importante pra gente, né? Nosso corpo é nosso templo, se a gente não cuidar, né? E a pergunta que não quer calar para aquelas pessoas que adoram o que você faz, que já vem nutrindo esse desejo há muito tempo em casa. Quais são as dicas que você dá para quem está começando a estudar teatro, estudar artes e querem seguir a sua carreira? Eu dou algumas dicas. Primeira, conhecer a verdade da profissão. Se você, às vezes, quer ser ator por uma vaidade ou porque acha que é uma vida de glamour, já te adianto que não é. É uma vida dura, de relação, de dedicação, estudo, né? de disciplina, mas que vale a pena quando você realmente está ali exercendo o teu ofício, tudo vale a pena. É uma vida muito, por um lado, assim, uma maneira de ver injusta, sabe? Então, isso mexe muito com você, porque às vezes você vê pessoas que não estudaram, estão lá brilhando. Isso acontece. Então, você tem que lidar com isso. Relacionamento também. Tudo né? é feito de relacionamento. A pessoa tem alguém que conhece alguém, indica, e a pessoa tá lá. Por isso que eu falo que é injusto, porque às vezes você não vê uma justiça nisso. E fica nítido, assim, porque é uma profissão exposta em todos os sentidos. Então, saber lidar com isso.
Eu acho importante também ter uma alternativa de trabalho. Como eu falei, fui fazer jornalismo quando chegou a minha idade de fazer faculdade. Fui fazer artes cênicas depois que eu tinha feito jornalismo, que eu já trabalhava na área de artes cênicas desde os 9 anos, mas eu fui estudar depois do jornalismo. É importante para você chegar no seu objetivo, você poder completar, né, esses horários que você tem e esse objetivo que você tem com as metas e submetas. Então, ela primeiro fez o jornalismo, depois foi fazer artes cênicas e hoje ela se sente exatamente plena. Não quer dizer que você não possa fazer mais com alguma coisa certeza, durante a vida, morro de né? vontade. Agora eu tô louca para fazer uma pós-graduação, agora de repente em direção, em dramaturgia, porque o estudo é um caminho sem volta, né? Exatamente. E sempre é tempo de você começar. Sempre, nunca é tarde. Inclusive, estudar mais tarde é mais interessante. Porque quando eu entrei na minha primeira faculdade, 18 anos, eu não dava o valor ao estudo que eu dou hoje. Então, estamos terminando mais um episódio. É uma pena, porque a nossa conversa está maravilhosa. Estou adorando estar aqui com ela. Para você que chegou agora e não assistiu o episódio todinho, clica aqui no link aqui embaixo que você vai poder assistir novamente. Então, até o próximo episódio. Até. Um beijo. Tchau, tchau.